E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegetis Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E hoje essa nossa conversa ela vai versar sobre a casca do seu queijo vegetal. Ou seja, eu quero trazer pelo menos três maneiras, três jeitos diferentes de lidar com a casca do queijo vegetal. Isso daí para que vocês possam incorporar, inclusive, na sua prática e de repente ter diferentes versões de uma mesma base para poder diversificar o seu repertório aí. E logo eu vou contar sobre esses dois exemplares aqui, olha só. São dois exemplares que têm a casca trabalhada de forma bem diferente, né? Então eu já chego nesses exemplares aqui, eu preciso primeiro desenvolver alguns pontos para que você possa entender o que de fato representam esses dois exemplares aqui, tá? Veja você que a casca, ela é assim, um dos principais elementos de comunicação que a gente tem entre o queijo vegetal e a gente, né? Ou seja, o queijo vegetal de fato, ele diz algumas coisas para nós sobre o que está se passando no seu processo de cura através da casca, tá? Então, se a gente consegue afinar um pouco essa nossa observação, a gente consegue fazer uma certa leitura dessa casca, conseguiremos, portanto, traçar pelo menos um programa de cura que vai ficar cada vez mais adequado aos nossos objetivos, tá? Porque assim, é claro que existe uma maneira de você fazer um queijo vegetal que é só produzir a sua massa, colocar na geladeira e deixar ele curar, tá? Esse tipo eu chamo meio que de acaso, né? Tentativa e erro. Sorte e azar, vamos colocar mais ou menos nesses termos. Porque dessa maneira que eu coloquei, não está tendo controle nenhum, né? Assim, a princípio, claro, está tendo um certo controle de temperatura, tem um certo controle de umidade e tal, mas é diferente de você primeiro ter um certo objetivo e imaginar como que eu quero esse meu queijo vegetal assim que ele ficar pronto, né? E aí você imagina, eu quero que ele tenha uma casca bem mais definida, tipo uma corticinha assim, e o interior dele seja mais mole. Ou eu quero que ele seja bem homogêneo. Na verdade, eu não quero ter casca nenhuma, quero que seja uma coisa só. É possível também. Então, como que você vai chegar nesse objetivo? É diferente você pensar num queijo sem casca nenhuma, pensar em um que tenha realmente uma casca bem definida e depois variar aí entre esses dois pontos desse espectro que eu estou falando. Então, uma vez que você entende o que está transformando o seu queijo vegetal nesse momento de cura, é possível você tentar então introduzir um maior controle nesse processo e direcionar o seu queijo vegetal para isso. Mas veja você que é tão importante quanto você também ter um olhar um pouco mais afinado, porque ao longo do processo ele vai te mostrando se ele está bem ou não de acordo com esse objetivo que você colocou, né? Então, se a gente tem esse olhar um pouco mais afinado, eu imagino que as chances da gente chegar nesse objetivo final e realmente a gente fazer o melhor queijo vegetal que a gente já comeu, ela vai ser muito alta, tá? Então, o primeiro ponto é perceber a casca enquanto um elo de comunicação, tá? E depois, o aspecto visual, assim, o primeiro contato que a gente vai ter com o queijo vegetal, sem dúvida nenhuma, é o aspecto visual, né? Ou seja, a gente vai olhar para ele e, ao olhar, aquilo ali já vai nos mostrar, nos dizer alguma coisa, né? Se vai atrair um pouco mais a gente, vai querer dar uma vontade a mais de degustar esse queijo vegetal, ou se não, se vai acabar por repelir até, e só aquela aparência meio estranha vai falar, nossa, eu não vou comer isso daí não. Então é possível disso acontecer também. Veja só que quando a gente olha, então olha só a parte de fora, né, disso daqui, a gente entende já desde o princípio que isso é um fungo benéfico, né, um mofo benéfico. Isso daqui é um tipo Roquefort. E esse outro aqui, ele já não tem nenhuma variação na casca, né? Ele está assim, super atrativo para a nossa degustação. Inclusive o aroma que está tendo aqui
O dia que puderem colocar o aroma a ser transmitido também vai ser muito interessante, porque tá fantástico isso. Aí eu já vou falar mais desse queijo vegetal e inclusive por que esse aroma ele tá tão potente assim, já vou falar para você. Então, faz parte, né, desse processo já de degustação. A gente começa a degustar pelo aspecto visual. Você já deve ter ouvido isso, que a gente come com os olhos. Justamente, esse é o primeiro momento, né, o primeiro contato, e vai ser a casca que vai trazer esse ponto pra gente, tá? Então, um outro ponto que está na casca, veja bem que eu estou colocando alguns pontos introdutórios aqui, tá? Nada disso diz respeito a essas 3 maneiras que eu vou passar a apresentar, mas um outro ponto que é interessante a gente considerar, então, para depois entender essas 3 maneiras, é que a gente consegue dar uma complexidade maior para o nosso queijo vegetal a partir de alguns tratos na casca dele, tá? E volto a trazer esse exemplo aqui porque esse tipo Roquefort é justamente quem está nessa casca aqui que vai trazer uma complexidade muito grande. É claro que, olha só, aqui no interior dele, né, a gente tem também o desenvolvimento desse mofo, e aí são outras técnicas que estão envolvidas, mas enfim. Né, o interessante é que foi justamente os micro-organismos que estão aqui na casca que eles produziram enzimas, e essas enzimas estão ali no meio dessa massa transformando compostos, tá? Quebrando proteína, quebrando cadeia de gordura, e isso daí tanto alterando a textura quanto também alterando o sabor, trazendo, né, novos sabores para esse queijo vegetal e só evoluindo conforme o tempo passa pelo trabalho dos micro-organismos e das enzimas, vamos dizer assim, produzida por eles, tá? Portanto, a casca ela pode trazer também complexidade, que é totalmente o contrário desse exemplar aqui. E foi por isso que eu trouxe esses dois justamente, né? As condições para que eles tenham esse tipo de casca em termos de ambiente são bem próximas. E esse daqui ele já não vai trazer, muito pelo contrário, né? A simplicidade que está tendo nesse queijo vegetal aqui. Então quando a gente come esse, vai ter uma sensação muito mais homogênea, né? Não vamos ter essa complexidade que está no outro. Então olha só como é possível, né, a gente variar em termos de complexidade em relação à própria casca. Bom, então uma coisa que é interessante é notar que é possível fazermos uma diferenciação entre os queijos vegetais que dificilmente a gente vai encontrar no mercado, tá? Nos queijos vegetais que estão disponíveis para venda. E aí eu entro já então no nosso primeiro ponto, né, na primeira maneira de trabalhar a casca, que é, primeiro, você entender que o processo de cura ele está ligado a 2 fatores, principalmente, tá? Que é temperatura e umidade. Tá? Temperatura vai ser mais baixa, porque a gente não quer que os micro-organismos da fermentação eles voltem a trabalhar com aquela intensidade, então a gente precisa colocar essa temperatura um pouco mais baixa. E depois é a umidade, e a umidade talvez ela seja até um ponto de maior destaque para essa primeira maneira de tratar a casca, porque se a gente varia a umidade na qual o nosso queijo vegetal está inserido, a gente vai ter resultado diferente. Esse é que é o ponto interessante de a gente perceber, ou seja, a gente pode ter uma mesma receita, tá? Então, deixa eu começar falando. Esse daqui, só castanha de caju, água, culturas compradas e sal. Só isso que foi para esse queijo vegetal aqui, tá? Então, se eu pego essa mesma base, eu consigo fazer pelo menos 3 tipos de queijo vegetal que eles vão se diferir com a casca, basicamente. Tá? E depois, essa diferença da casca, ela pode se desdobrar em uma diferença em tempo de cura também. Tá? Eu acho que você já vai entender isso daí. Acho não, né? Eu vou explicar o que está envolvido nisso para você entender o que eu estou falando aqui e o que essa umidade ela vai ter em relação ao tempo de cura, né? Como que a gente consegue alongar mais o tempo de cura sem perder o nosso queijo vegetal para algo que fique extremamente duro,
né, que a única saída possível de consumir seja ralar, né? Não. Então, em relação ao que está sendo disponível no mercado, né, vamos voltar no princípio ali. O que a gente tem de possível diversidade ou de possível diversificação dessa casca em relação à umidade? A gente pode fazer um queijo vegetal sem casca desenvolvida alguma, que é o caso desse exemplo que eu trouxe aqui, tá? Podemos fazer uma casca desenvolvida num ponto mais degradê, assim, que é possível você perceber uma certa casca, mas ela não está tão explícita como um terceiro exemplo, e agora eu vou colocar uma foto aqui para você perceber nessa foto como é possível ver essa diferença da casca, que ela está bem mais definida, tipo uma cortiça, e depois o interior que ele está um pouco mais macio. Então, a partir disso, a gente consegue ter esses três momentos ali, ou pelo menos esses três tipos diferentes que a gente criou a partir do processo de cura, tá? Então, eu preciso agora fazer uma ligação entre essa questão da umidade e o tempo de cura para que não só a gente tenha uma casca bem definida, mas também envolva o tempo de cura, porque aí você tem uma mesma receita que ele vai se diferenciar pela formação da casca e pelo tempo de cura. Tá? E o tempo de cura, por que seria interessante a gente alongar ou reduzir o tempo de cura? Intensidade de sabor. Tá? Porque quanto mais tempo a gente tenha um queijo vegetal desenvolvendo com os micro-organismos específicos, isso é importante eu dizer, a gente vai ter um desenvolvimento maior de sabor, um desenvolvimento maior de aroma, e é justamente por isso que eu falei que esse queijo vegetal aqui, ele tá super aromatizado e eu tô sentindo o aroma dele apoiado aqui na mesa só, ele já tá chegando para mim. Né? E isso por quê? Olha só a informação que eu vou dar agora. Tá? Esse é um queijo vegetal, vou até mostrar para ver que... Né, esse aqui, ele é um queijo vegetal que ele foi produzido no dia 14 de março de 2023. Tá? Hoje, que eu estou disponibilizando esse vídeo aqui, que eu estou gravando isso e estou fazendo isso justamente para manter o dia correto nessa informação que eu estou dando. Hoje é dia 9 de outubro de 2023. Ou seja, de março a outubro, nós estamos falando de quase 7 meses de cura, 6 meses com certeza de cura que tem esse queijo vegetal aqui. E aí você vai dizer, Daniel do céu, como é que é possível você curar por mais de 6 meses um queijo vegetal e ele não desenvolver uma casca? O que faz uma casca ser desenvolvida? Então, o primeiro ponto é esse. A casca ela vai ser desenvolvida pelo processo de perda de umidade. Por isso que eu falei que a umidade ela é super importante nessa relação com a casca. Porque assim, se a gente tem uma umidade que ela é mais baixa, uma umidade relativa do ar mais baixa, a gente vai ter um desprendimento de umidade do queijo vegetal mais alto. Essa perda de água ela vai ser mais intensa e ele seca mais rápido. E quando a gente está falando de secagem, o que está acontecendo? Você tem uma peça aqui, deixa eu mostrar agora aqui. Você tem uma peça aqui e o que acontece? Deixa eu trocar de mão aqui que vai ser mais fácil. Né? Essa parte aqui do interior, para que ela perca água, ela tem que vencer todo esse caminho aqui para chegar nessa superfície. Tá? Agora, essa parte da superfície, ela vai perder água facilmente, porque ela já está em contato com esse ambiente que tem uma menor umidade relativa. Então a tendência, como esse queijo vegetal ele está super úmido, né, ele tem uma quantidade de água satisfatória, a tendência é ele perder essa água rapidamente para o meio. E quanto mais rápido ele perde a água, mais a gente começa a ter uma casca aqui formada. Tá? Então, se você quer ter uma casquinha no seu queijo vegetal formado, você precisa criar algum mecanismo aí para que você tenha uma baixa umidade relativa,
e ele possa então perder essa umidade um pouco mais rápido. Porém, nem tudo é só alegria. E por isso que eu digo que a gente tem que acompanhar sempre, a gente precisa estudar, precisamos testar, tem que ter experiência a ser desenvolvida, tem muita coisa. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo e não existia mais nem mercado vendendo, de tão fácil que seria. Portanto, se você quer fazer o melhor queijo vegetal mesmo, precisa de fato prestar atenção em várias coisas. E uma delas é isso, porque se você seca muito rápido isso, pode ser que a superfície trinque, abra uma rachadura. E rachadura não é bom, porque bactérias podem entrar ali e começar um processo de contaminação lá dentro que a gente mal vai ver, e a hora que ficar pronto e cortar o queijo vegetal aparece, aquela manifestação ali. Então, você precisa, por isso que eu estou falando, é você entender qual é a sua geladeira, qual é o ambiente que você tem e tentar chegar nesse ponto ótimo. E depois, o contrário máximo, que é para chegar nisso daqui e você ter 6 meses de cura sem desenvolvimento de casca praticamente, como que isso vai acontecer? É o contrário. Então eu preciso ter uma umidade bem elevada, para que essa troca, essa perda de umidade do queijo vegetal por meio seja a mínima possível, porque vai acontecer, vai, mas quanto mais lenta seja essa perda de umidade, mais eu consigo manter ele num processo de cura, mais os sabores vão ser desenvolvidos, mais aroma ele vai ter e tal, tudo isso que vai acontecendo. Então eu acho que esse é o grande ponto aí. E aí você, de novo, vai precisar de alguma maneira aí achar qual é esse ponto para você ganhar uma umidade muito grande, porém, como eu disse, nem tudo é tão fácil assim nessa vida, E a cada decisão que a gente tome nesse percurso nosso de cura do queijo vegetal, ela vai ter um contraponto. Se no caso de secar ele muito rápido para criar uma casca, pode acontecer de rachar, se a gente não achar o ponto meio que ótimo ali, da mínima umidade relativa que ele possa estar inserido, a umidade mais alta, ela pode trazer um problema também. E esse problema, ele é o da contaminação. Porque em ambientes úmidos é que a gente tem o desenvolvimento de micro-organismos que estão no ar ali, indesejáveis. E muitas vezes, para essa nossa ocasião, que a gente tem umidade e que a gente tem matéria orgânica, obviamente, mas também oxigênio, normalmente quem vai chegar ali e tomar conta dessa casca são os fungos bolores indesejáveis, e indesejados por nós. Ou seja, você vai começar a ver um pontinho peludo nascer no seu queijo vegetal. Pode isso acontecer. E aí, como que a gente pode evitar isso? São várias formas de evitar, mas o que eu vou trazer agora, essas outras duas maneiras de trabalhar a casca, elas servem também como fonte protetora de contaminações, Então, partindo agora para a segunda maneira de lidar com a casca, seria o ponto da lavagem. Você fazer uma lavagem da casca. E isso pode ser um fator que vá acelerar o processo de formação de casca. E por que pode acelerar? Primeiro ponto, depois eu falo até o desdobramento dele, mas pode acelerar porque, primeiro, o que é uma salmoura? Uma salmoura nada mais é do que água e sal. Você vai fazer uma solução aí de água e sal, preparar ela, e depois é essa água salgada que você vai passar em cima do seu queijo vegetal, na lateral dele, lavou ele, maravilha. Depois, no dia seguinte, aquilo lá já secou, você vai virar ele, e naquela superfície que estava embaixo, você passa de novo, de novo a primeira vez ali e tal. Depois, no dia seguinte, está seco, vira, passa de novo. Esse é o processo de lavagem da casca com salmoura.
E quando você faz isso, então, olha só o que está acontecendo. Você está colocando uma solução de água com sal. A água, ela vai ser evaporada logo mais. Mas o sal que estava ali, ele vai ficar na superfície. E esse sal na superfície, né, não vai ser muito, ao ponto de salgar em demasia o seu queijo vegetal, né? E depois disso também, com o tempo você vai perceber o impacto disso e como que você pode trabalhar com a sua salmoura, né, no seu queijo vegetal, o quanto você vai salgar ele antes e tal, mas enfim, o que é importante aqui agora é perceber que esse sal na superfície, ele faz com que a extração da umidade do queijo vegetal, ela seja mais intensa, tá? É por isso que eu estou falando que quando você trabalha com uma salmoura, você tem uma aceleração desse processo de formação de casca, porque o sal ele vai ajudar a tirar um pouco mais dessa umidade do seu queijo vegetal, tá? Agora, talvez você se pergunte, né? Eu posso unir duas técnicas, tipo essa de secagem mais rápida com a salmoura? Claro que pode. Ninguém vai impedir isso. A única coisa que vai impedir é a experiência que você vai ter depois para ver se, a hora que você coloca essas duas técnicas, né, num mesmo queijo vegetal e ao mesmo momento, se isso daí vai trazer algum prejuízo, como é o exemplo da rachadura, tá? Se isso acontecer, no próximo você já sabe que não vai fazer, tá? Então, poder pode, mas é importante sempre tá com o olho nisso. E a rachadura também, se você pega ela no início, é muito mais fácil você resolver, né, do que largar seu queijo vegetal ali uns 2, 3 dias, sem, né, abandono total, sem revisitá-lo. Você pode ter esse problema aí de a rachadura ela tá mais avançada. E também é o mesmo ponto para a contaminação. Porque se você abandona o seu queijo vegetal por 3, 4 dias ali e depois volta nele, pode acontecer de um foco de contaminação ele ter se desenvolvido por 4 dias e você não viu, e a hora que você vê já cresceu demais a coisa ali. Se você pega essa contaminação no início também, é muito mais tranquilo de ela ser contornada, tá? E a salmoura ela é um ponto para contornar essa contaminação, porque a própria salinidade, ou a quantidade de sal que vai estar ali, ela funciona como algo protetor, porque tem muitos fungos que eles são muito sensíveis a uma salinidade um pouco mais alta, tá? E mais alta que eu estou falando é tipo 2,5%, 3% de sal já é o suficiente para que o fungo ele se sinta incomodado e nem seja, né, ele nem colonize aquela parte ali, tá? Então, quando a gente usa salmoura, não só a gente está, de certa forma, acelerando o processo de formação de casca, mas por outro lado a gente está protegendo o nosso queijo vegetal de uma eventual formação de bolores. Esse é um ponto bem interessante ali. Agora, é claro que quando a gente fala de lavagem de casca, sim, tem outros desdobramentos, né? E de repente podia falar um pouco mais aqui, por estar comentando sobre a lavagem de casca, porque essa salmoura, ela, assim, a base dela é água salgada, tá? Ou seja, água e sal, só. Mas você pode colocar também alguns saborizantes ali. Você pode colocar, de repente, uma cerveja especial, um vinho, para dar uma tonalidade um pouco diferente. Inclusive a cerveja também é possível de dar uma tonalidade diferente, né, dependendo da cerveja, obviamente. Você pega cervejas mais escuras, é possível transferir essa coloração para o seu queijo vegetal. Não que ele vai ficar da mesma cor da cerveja, mas escurecer um pouco mais, com certeza ele vai, né? Você pode trabalhar com a própria kombucha, por exemplo, fazer uma lavagem da casca com kombucha, e vai transferir um pouco de complexidade da kombucha também. De qualquer coisa que for acrescentada, né, nessa lavagem do seu queijo vegetal, você vai ter um ganho em complexidade, tá? Da mesma maneira que eu estou aqui, né, falando sobre queijo vegetal e pelo menos o que eu tenho falado aqui é
de queijo vegetal um pouco mais artesanal, né, de algo diferenciado do que normalmente a gente encontra no mercado, a gente tem também outros produtos que também têm essas variações. E eu não sei se você já percebeu, mas, por exemplo, o mundo do vinagre é uma coisa à parte também. Né? Então é possível, inclusive, você fazer vinagre em casa, claro. Né? Mas, assim, o que a gente tem de, normalmente, vinagre de maçã, vinagre de vinho tinto, vinagre de vinho branco, vinagre de álcool. Né? É esses três aí que normalmente a gente tem no mercado disponível. Né? Agora, é possível, quando a gente começa a fazer vinagre em casa, primeiro, a qualidade vai ser outra, por mais que a gente faça de maçã ou de vinho, qualquer coisa assim, vai ser outra história. Né? E depois, uma outra coisa são as variedades de frutas que a gente pode utilizar para fazer vinagre de pera, por exemplo, de pêssego, de ameixa, enfim, tem a diversidade de frutas que você pensar, né, de abacaxi, por exemplo, que pode ficar excelente e dar assim, aí estamos falando de uma complexidade surreal que, fora você, né, o que você pensar para colocar e fazer, ninguém mais vai fazer isso também. Dificilmente vai encontrar alguém que vai fazer o mesmo vinagre que você fez para colocar. Eu tenho um vinagre que eu ganhei Tenho dois vinagres que são surreais aqui em casa. Um eu ganhei de um amigo meu que ele é cervejeiro também. Ele fez um vinagre de cevada de mosto, a partir do mosto da cerveja. Só que era uma cerveja preta. Então o vinagre ele é escuro, da cor de um aceto balsâmico, por exemplo, mas não é um aceto balsâmico. Mas como ele é de cevada e não é de vinho, né, não é de nenhuma fruta, ele já tem um outro caminho completamente diferente. Né? E um outro vinagre que eu tenho aqui, que eu ganhei também do meu sogro, é um vinagre de alvarinho. Alvarinho é um tipo de uva usada aqui na Galícia para fazer o vinho branco. Nossa, esse vinagre também é surreal de delicioso. Ele traz assim, uma gama de sabores, uma complexidade que qualquer vinagre de vinho branco que eu comprar em supermercado, mas não vai chegar mais nem perto disso daí. Então essas diferentes bebidas a gente pode explorar também. A gente pode, inclusive, fazer algumas infusões, o próprio chá, né, algum tipo de chá pode ser feito, ou até algumas infusões, uma mistura de ervas, deixar ela ali, às vezes até numa vodka, por exemplo, ou, enfim, ferver uma água e colocar ela e depois salgar. Criatividade, ela vai ser o limite nisso daqui. Tá? Então a diversidade para a gente usar a salmoura, ela é muito grande. E isso daí atribuindo sabor ao mesmo tempo, né, que ela vai estar desenvolvendo a casca. Tá? Então você pode também fazer coisas que vão ficar fantásticas só colocando a criatividade para funcionar aí. E uma terceira forma de você trabalhar a casca do seu queijo vegetal, e agora muito mais na proteção dele, porque, como eu falei, né? Esse daqui, ele foi maturado por 6 meses, tá? Mais de 6 meses, num ambiente de umidade super alta e, ó, tá lindão, contaminação zero. Eu não utilizei, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas assim, eu não me utilizei dessa terceira forma que eu vou falar agora, tá? Assim, arrisquei, mais ou menos, tá? Foi assim, vamos dizer, um risco, uma ação de baixo risco, diria eu, porque quando eu fui fazer esse queijo vegetal, eu fiquei assim, extremamente neurótico com a higienização de tudo que estava acontecendo no momento da produção e depois, né, no momento de manipulação dele enquanto processo de cura, tá? Inclusive recipiente de maturação, ou a própria geladeira e tal, tudo isso daí. Eu fiz isso
Porque eu sabia que qualquer vacilo meu, eu poderia trazer um contaminante. E também, por outro lado, eu queria testar para ver até onde o meu processo ele tá bom o suficiente para não deixar contaminantes chegar no meu queijo vegetal, né? Então foi uma bela prova que eu tive isso, né? Eu acabei fazendo isso. Mas o que pode favorecer e você ficar um pouco mais tranquilizado ou tranquilizada na hora de fazer um queijo vegetal de longa cura? Ah, só um detalhe, tá? Que esse queijo vegetal aqui, ele foi curado em uma geladeira que eu tenho exclusivamente para queijo vegetal. Então por isso que foi mais fácil, vamos dizer assim, de eu lidar com contaminação, tá? Se ele fosse feito na mesma geladeira que eu uso para guardar comida em geral, eu teria tido provavelmente alguma contaminação. Esse daqui, por exemplo, eu já maturo ele na minha geladeira que eu tenho as minhas comidas. Porque como esse daqui é um fungo bem forte, né, no sentido de ser bruto mesmo, e ele pega e se alastra, para eu ter uma outra contaminação ia ser bem difícil, né? Então tem que saber jogar com isso. E é claro que se eu colocasse esse queijo vegetal aqui na mesma geladeira que esse, provavelmente esse daqui ele teria sido contaminado por esse, porque os esporos desse daqui é fatal. Inclusive, após eu terminar essa gravação, eu vou comer esse queijo vegetal aqui, porque só de ele estar do lado aqui, eu já não vou garantir que ele não vai levar problema para minha geladeira, né? Então nem voltar para aquela geladeira ele vai voltar. Mas enfim, essa terceira maneira aqui que eu quero falar é sobre alguns micro-organismos que eles são mais específicos para proteção de casca, tá? E assim, alguns que são para proteção e outros que são para o visual. Então, em relação a visual, você tem algumas leveduras, tá? Como, por exemplo, Debaryomyces ranceni é uma levedura. Uma outra levedura que a gente tem é a Cluiveromyces lactis, tá? Depois tem uma outra bactéria que ela serve também, é um coccus, né, que ela também vai servir para proteção, que é o Cryptococcus albidus. Então, esses micro-organismos, eles protegem a casca, tá? Ou seja, se você utiliza esses micro-organismos quando você está produzindo a sua massa, junto com os micro-organismos que vão acidificar a produção, que vão ser de maturação, né, para você alongar esse processo, eles ajudam bastante em proteger. E eles podem ser utilizados não só nesse tipo de queijo vegetal aqui, mas nesse aqui também. Porque esse daqui, como eu falei, ele é mais difícil de ter alguma outra contaminação, mas ainda assim ele pode ter, tá? E outros micro-organismos que eles já trabalham no visual e no sabor é o que eu utilizei nesse daqui, o Penicillium roquefort, por exemplo, tá? Um outro fungo filamentoso, que é o caso do Penicillium roquefort, que pode ser utilizado também para o aspecto visual e para o aspecto de sabor, é o Penicillium camembert, que você vê nessa foto aqui. Foi um queijo vegetal tipo brie que eu fiz utilizando o Penicillium camembert, ou também conhecido por Penicillium candidum, tá? Então, esses micro-organismos, eles vão atuar na casca. Assim, pode ser que a gente não veja, como é o caso desses protetores, como pode ser que a gente veja no caso desses dois fungos filamentosos ali, tá? Depois, se você quiser deixar nos comentários dizendo qual é o trato que você dá na casca do seu queijo vegetal, eu vou ficar feliz em ter esse conhecimento compartilhado, e qualquer dúvida é só escrever. Do mais, até a próxima.